Eu encontrei um vídeo da minha filha sendo espancada na escola. Encontrei cada garota naquele vídeo e fiz questão de que o mundo que elas construíram desmoronasse ao redor delas. Minha filha Beatriz tem 15 anos, e ela é o tipo de criança que faz amizade com um aluno novo no primeiro dia. Ela divide o lanche dela com quem esquece o seu. Ela escreve bilhetinhos para os colegas quando eles parecem tristes. Ela é assim desde pequena, e eu passei a vida inteira dela me orgulhando da pessoa que ela é. Então, quando cheguei em casa numa quarta-feira e encontrei Bia sentada no chão do banheiro com o lábio cortado e um hematoma se formando embaixo do olho esquerdo, e ela me disse que caiu durante a aula de educação física, eu soube que ela estava mentindo. Ela não olhava para mim. Ela mantinha os braços em volta dos joelhos e a voz tremia. Eu sentei ao lado dela e disse que ela não precisava me contar naquele momento, mas que eu não ia a lugar nenhum. Ela foi para a cama sem comer. Eu sentei na sala e revirei a mochila dela procurando qualquer coisa que me dissesse o que tinha acontecido. Não encontrei nada. Na manhã seguinte, Bia disse que não queria ir para a escola. Eu deixei ela ficar em casa. Ela ficou no quarto dela o dia todo. Naquela noite, meu filho Lucas, que tem 12 anos, veio até mim e disse: "Preciso te mostrar uma coisa." Ele me entregou o celular dele. Um garoto da série dele tinha enviado para ele. Era um vídeo. Tinha 43 segundos de duração, e eu vou me lembrar de cada um deles pelo resto da minha vida. No vídeo, Bia estava encostada numa parede no que parecia ser um banheiro da escola. Havia 4 garotas ao redor dela. Uma delas deu um tapa no rosto dela. Bia colocou as mãos para cima e tentou se virar. E outra agarrou o cabelo dela e puxou para trás. Uma terceira bateu na barriga dela e Bia se dobrou. E a quarta empurrou ela para o chão. Enquanto ela estava no chão, uma delas chutou o lado dela e outra se inclinou e disse algo que eu não consegui ouvir direito. Todas estavam rindo. Bia estava encolhida no chão de azulejo com as mãos sobre a cabeça e essas 4 garotas estavam em pé ao redor dela rindo como se fosse entretenimento. Eu coloquei o celular no chão e fui para a garagem e fiquei lá por uns 15 minutos porque não confiava em mim mesma para estar no mesmo cômodo que meus filhos enquanto sentia o que eu estava sentindo. Então voltei para dentro e comecei a agir. Perguntei a Lucas quem tinha enviado o vídeo e ele me disse. Perguntei se ele sabia quem eram as garotas. Ele disse que todo mundo na escola sabia. Os nomes delas eram Kira, Letícia, Márcia e Vitória. Kira foi quem deu o tapa em Bia primeiro. Ela era a líder. Eu conhecia a mãe da Kira porque ela comandava o clube de apoio à escola e agia como se isso a tornasse importante. O nome dela era Celeste. Na manhã seguinte, fui até a casa de Celeste. Bati na porta e ela atendeu com roupa de academia e sorriu para mim como se fossemos conversar sobre uma venda de bolos. Eu disse a ela o que a filha dela fez. Ela inclinou a cabeça e disse que Kira contou que houve um desentendimento, mas que foi recíproco. Eu disse que não foi recíproco. Sua filha deu um tapa na cara da minha e outras 3 garotas asseguraram. Celeste disse que garotas dessa idade podem ser dramáticas e que ela tinha certeza de que os 2 lados tiveram participação. Eu disse que não existem 2 lados quando 4 pessoas encurralam uma pessoa num banheiro. Ela disse que conversou com Kira. Eu disse que isso não ia ser suficiente. Ela disse que não tinha certeza do que mais eu esperava. Saí da casa dela e fui para a escola. Entrei na secretaria e pedi para falar com o diretor. Contei a ele exatamente o que aconteceu e disse que havia um vídeo. Ele disse que iria investigar. Eu disse que não ia embora até ele me dizer o que ia fazer. Ele disse que essas coisas levam tempo e que eles precisavam investigar. Eu disse que minha filha tem um hematoma no rosto e um lábio cortado e que 4 estudantes fizeram isso. E que há um vídeo e ele está me dizendo que precisa investigar. Eu disse que voltaria na manhã seguinte e toda manhã depois disso até que aquelas garotas estivessem fora da escola da minha filha. Então fui para casa e descobri tudo o que pude sobre as outras 3 famílias. Os pais de Vitória eram donos de um restaurante na cidade. A mãe de Márcia era enfermeira. O pai de Letícia era técnico do time de softball júnior da escola. Esses não eram estranhos. Eram famílias inseridas na comunidade que achavam que a posição delas significava que seus filhos podiam fazer o que quisessem sem consequências. Eu fui a cada uma delas nos 2 dias seguintes. O pai de Vitória disse que crianças brigam e que não era grande coisa. A mãe de Márcia disse que tinha certeza de que havia mais na história. O pai de Letícia me disse que a filha dele disse que Bia tinha falado mal delas pelas costas e que o que aconteceu foi uma reação. Ele disse que talvez Bia não devesse ter falado o que não devia. Eu olhei para ele e disse: "Minha filha estava no chão sendo chutada e você está culpando ela por isso?" Ele deu de ombros. Nenhum daqueles pais se importou. Então eu parei de falar com eles e comecei a planejar. A primeira coisa que fiz foi registrar um boletim de ocorrência. Entrei na delegacia numa sexta-feira de manhã com o vídeo salvo no meu celular, fotos dos ferimentos de Bia que tirei na noite em que a encontrei no chão do banheiro e uma cronologia digitada de tudo o que aconteceu, incluindo as datas em que falei com cada pai e o que eles disse. A policial que fez o registro era uma mulher chamada Sargento Campos. Ela assistiu ao vídeo 2 vezes. Pausou no momento em que Letícia chutou Bia no chão, olhou para mim e disse: "Isso é agressão, não uma briga, não um desentendimento, agressão." Eu disse que sabia. Ela disse que como as garotas eram menores de idade, o processo envolveria o tribunal juvenil e que não seria rápido e que eu precisava estar preparada para isso. Eu disse que não me importava quanto tempo levasse. Eu tinha esperado tempo demais para alguém dizer a palavra que eu vinha pensando desde que vi aquele vídeo pela primeira vez. Ela registrou o boletim e me deu um número de caso e disse que um detetive daria continuidade dentro de uma semana. Ela também me disse algo que eu não tinha considerado. Ela disse que o fato de uma das garotas ter gravado a agressão e distribuído o vídeo poderia acarretar acusações adicionais. Ela disse que no nosso estado, distribuir um vídeo de um menor sendo agredido é uma infração separada. Guardei essa informação.
A segunda coisa que fiz foi chamar um advogado, não um advogado de família, uma advogada educacional, uma mulher chamada Denise Trager, especializada em casos de responsabilidade escolar. Sentei no escritório dela na segunda-feira seguinte e mostrei a ela o vídeo e contei sobre minha reunião com o diretor e a resposta dele. Ela assistiu ao vídeo uma vez, baixou a caneta e disse: a escola tem a obrigação legal de fornecer um ambiente seguro para sua filha. Uma agressão gravada que ocorreu na propriedade da escola durante o horário escolar é uma falha dessa obrigação. Ela disse que se a escola tinha câmeras nos corredores e nenhuma nos banheiros e nenhum funcionário monitorando entre as aulas, isso era uma falha de supervisão. Ela disse que a resposta do diretor de precisamos investigar, quando eu já tinha fornecido o vídeo, era uma tática de atraso projetada para ganhar tempo para a escola administrar a situação internamente em vez de tomar providências. Ela me disse que enviaria uma carta para o distrito escolar naquela semana. Eu disse para ela enviar. A terceira coisa que fiz foi voltar à escola, não ao diretor, mas ao conselho escolar. Descobri quando seria a próxima reunião pública. Estava marcada para quinta-feira seguinte às 18 horas. Compareci com a documentação médica de Bia da consulta de urgência que a levei 2 dias após o incidente. Uma costela machucada no lado esquerdo do chute, inchaço nos tecidos moles sob o olho, corte no lábio inferior que precisou de fechamento adesivo. O médico escreveu nas anotações que os ferimentos eram consistentes com ter sido atingida por outra pessoa e não consistentes com uma queda durante atividade física. A mentira de Bia sobre a aula de ginástica tinha sido a tentativa dela de se proteger, e aquelas garotas sabiam disso. Elas contavam com o silêncio dela enquanto tudo isso acontecia. A escola finalmente respondeu. 8 dias depois da minha primeira visita à diretoria, recebi uma ligação dizendo que as 4 estudantes tinham recebido uma suspensão de 3 dias dentro da escola. 3 dias. Minha filha foi chutada no chão num banheiro por 4 pessoas que filmaram e riram. E a punição foi 3 dias sentadas numa sala diferente na mesma escola fazendo o mesmo trabalho. Elas não perderiam nenhuma prova, nenhum baile, nenhum jogo, nenhum único evento social. 3 dias de pequeno inconveniente por deixar minha filha com uma costela machucada, um lábio cortado e pesadelos que a acordavam às 2 da manhã. Liguei para Denise. Ela disse que esperava por isso. Ela disse que as escolas quase sempre começam com o mínimo porque tem medo de processos das famílias das agressoras. Ela disse que a carta já tinha sido enviada. O distrito escolar tinha 5 dias úteis para responder. Ela disse que isso era o começo, não o fim. Contei para Bia sobre a suspensão. Ela estava sentada na cama dela, olhou para mim e disse: então elas podem voltar? Eu disse: não se eu puder evitar. Ela disse: mãe, eu não quero voltar para lá. Sentei ao lado dela, coloquei o braço em volta dela e disse que ela não precisava voltar, não ainda, não até que estivesse seguro. Matriculei ela em aulas online naquela semana, temporariamente até que isso fosse resolvido. Bia não discutiu, não fez perguntas. Ela só fez o login na manhã seguinte e fez o trabalho dela na mesa da cozinha e não falou sobre a escola. Aquele silêncio me assustou mais do que os hematomas. A reunião do conselho escolar estava lotada. Quando entrei, não sabia que tantas pessoas estariam lá. Mais tarde descobri que o vídeo estava se espalhando entre os alunos há mais de uma semana e os pais estavam conversando. Me inscrevi durante o período de comentários públicos e quando chamaram meu nome, fui até o microfone e não tremi, e não chorei. Me identifiquei como mãe de Bia. Contei a data da agressão e os nomes das 4 estudantes envolvidas. Contei que tinha registrado um boletim de ocorrência. Contei sobre a suspensão de 3 dias dentro da escola que a escola tinha emitido como única resposta. Contei que minha filha tinha uma costela machucada e um lábio cortado e que a investigação da escola levou 8 dias para produzir uma punição que nem sequer removia as agressoras do prédio. Eu disse: isso não é disciplina. Isso é gestão de risco. Vocês não estão protegendo minha filha. Vocês estão protegendo a reputação da escola mantendo isso quieto e esperando que eu vá embora. Eu não vou embora. A sala ficou em silêncio. Então uma mulher 3 fileiras atrás se levantou e disse que o filho dela tinha sido intimidado por 2 das mesmas garotas no ano anterior e a escola não tinha feito nada. Então outro pai se levantou, depois um terceiro. Em 10 minutos, 5 pais diferentes compartilharam incidentes envolvendo o mesmo grupo de estudantes. O nome de Kira apareceu 3 vezes. Celeste estava sentada na segunda fila. Eu vi o rosto dela mudar de irritado para em pânico à medida que pai após pai descrevia um padrão de comportamento do qual a filha dela estava no centro há pelo menos 2 anos. O presidente do conselho escolar disse que eles fariam uma revisão completa. A carta de Denise foi anexada à ata. Após a reunião, Celeste me encurralou no estacionamento. Ela estava tremendo. Ela disse que eu tinha humilhado a filha dela diante de toda a comunidade. Eu disse: sua filha humilhou a minha no chão de um banheiro. A diferença é que sua filha filmou. Celeste disse que iria me processar. Eu disse: vá em frente. Eu tenho o vídeo, os prontuários médicos, o boletim de ocorrência e 5 outros pais que acabaram de dizer a uma sala cheia de pessoas que sua filha vem fazendo isso há anos. Ela não disse mais nada. Entrou no carro dela e foi embora. Na semana seguinte foi quando tudo se acelerou. O detetive designado para o caso de Bia contatou todas as 4 famílias. Kira, Vitória, Márcia e Letícia foram entrevistadas cada uma com seus pais presentes. De acordo com o que Denise me disse depois, as 4 garotas contaram histórias diferentes. Kira disse que Bia começou verbalmente. Vitória disse que só estava ali parada e não tocou em ninguém. Márcia disse que foi uma brincadeira que saiu do controle. Letícia não disse nada e pediu um advogado. O vídeo contradisse cada uma delas. Dava para ver claramente Kira iniciando o tapa.
Dava para ver Vitória agarrando o cabelo de Bia. Dava para ver Márcia batendo na barriga dela. Dava para ver Letícia empurrando ela para o chão e depois chutando ela enquanto ela estava caída. 43 segundos de imagens e nenhuma delas conseguiu explicar. O processo no tribunal juvenil andou devagar, mas andou. Todas as 4 garotas foram acusadas. As acusações variavam dependendo do que o vídeo mostrava cada uma fazendo. Mas todas as 4 enfrentavam acusações de agressão no tribunal juvenil. O pai de Letícia, o técnico de softball, me disse que Bia deveria ter calado a boca. Foi removido do cargo de técnico pela escola depois que 3 pais registraram queixas formais citando a resposta dele à situação. Ele descobriu no treino quando o diretor de atletismo entrou no campo e disse a ele na frente dos jogadores. O restaurante dos pais de Vitória começou a receber avaliações mencionando o incidente. Eu não as escrevi e não incentivei ninguém a escrevê-las. Mas quando uma comunidade descobre que um empresário local disse a uma mãe que a filha dele bater numa garota de 15 anos não era grande coisa, as pessoas conversam. Pessoas que eram clientes regulares há anos pararam de ir. As reservas de fim de semana caíram pela metade em um mês. O pai de Vitória me ligou e disse que eu estava destruindo o sustento dele. Eu disse que você teve a chance de assumir a responsabilidade e me disse que crianças brigam. Essa foi sua escolha. O que seus clientes fazem com essa informação é problema deles. A mãe de Márcia perdeu uma referência de paciente em seu consultório quando o médico que fez a referência, cuja esposa tinha estado na reunião do conselho escolar, retirou a referência e disse exatamente por quê. Ela me ligou e me acusou de orquestrar uma campanha de difamação. Eu disse que não precisei orquestrar nada. Eu contei a verdade num fórum público, usei o nome real da minha filha e mostrei os ferimentos reais dela. O que aconteceu depois disso não foi obra minha. Foi a consequência do que sua filha fez e do que você escolheu ignorar. O distrito escolar respondeu à carta de Denise com uma oferta. Eles propuseram transferir Bia para uma escola diferente no distrito. Denise disse, absolutamente não. Minha cliente é a vítima. Ela não é a que vai ser transferida. As 4 agressoras precisam ser removidas, não a criança que foi agredida. Depois de mais 2 semanas de idas e vindas, o conselho escolar votou pela expulsão de todas as 4 estudantes. A votação foi unânime, 7-0. Nenhum membro do conselho votou para manter aquelas garotas no prédio. Depois de ver o vídeo e ouvir 5 famílias e receber uma demanda legal da empresa de Denise, Celeste se levantou na plateia e gritou que era injusto. Ela disse que o futuro da filha dela estava sendo destruído por um único erro. O presidente do conselho, um homem chamado Alderman, que tinha ficado em silêncio durante a maior parte dos procedimentos, olhou para ela e disse que o vídeo mostrava um padrão de violência intencional, não um erro. Ele disse que o conselho tinha o dever de proteger todos os alunos e que esse dever não terminava porque os pais das agressoras eram ativos no clube de apoio. Celeste saiu da reunião chorando. O marido dela a seguiu sem olhar para ninguém. Kira foi expulsa. Vitória foi expulsa. Márcia foi expulsa. Letícia foi expulsa. Todas as 4 foram transferidas para escolas diferentes em todo o distrito. O caso no tribunal juvenil ainda está pendente. Denise me diz que está andando e que as evidências são esmagadoras. O fato de 4 famílias diferentes terem dado 4 versões diferentes enquanto o vídeo contava uma única versão pesa muito a nosso favor. Também estamos em processo de abrir uma ação civil contra o distrito escolar por sua falha em supervisionar e sua tentativa inicial de minimizar o incidente. Esse processo levará mais tempo, mas Denise diz que o caso é forte. Bia voltou para a escola 3 semanas após as expulsões. Eu dei a ela a escolha. Eu disse que ela poderia continuar online pelo resto do semestre se quisesse. Ela pensou por 2 dias e depois disse não. Ela disse que se não voltasse agora, teria medo daquele prédio para sempre. E ela não queria dar a eles isso. Ela tinha 15 anos e entendeu algo sobre o medo que a maioria dos adultos nunca aprende. Você não espera até não estar com medo. Você volta enquanto ainda está com medo e toma o prédio de volta. No primeiro dia, eu a levei de carro e fiquei sentada no estacionamento o dia inteiro. Ela disse que eu não precisava fazer aquilo. Eu disse que ia fazer de qualquer jeito. Ela sorriu pela primeira vez em mais de um mês e disse, tá bom, mãe. Ela me mandou uma mensagem na hora do almoço. Uma garota chamada Sofia sentou com ela e disse que estava feliz por ela ter voltado. Outra garota entregou um bilhete para ela que dizia, sentimos sua falta. Bia me enviou uma foto do bilhete. Fiquei no meu carro e chorei. Naquela noite perguntei a Bia como ela estava se sentindo. Ela disse, estranho, mas bem. Ela disse que foi estranho estar de volta no prédio sabendo o que aconteceu naquele banheiro. Ela disse que passou por ele a caminho da 3ª aula e o peito dela apertou e ela teve que parar por um segundo. Ela disse, e então continuei andando. Eu disse que estava orgulhosa dela. Ela disse, não fique orgulhosa de mim ainda. Ainda estou descobrindo. Ela começou a ver uma conselheira na semana seguinte, uma mulher chamada Janete, especializada em trauma adolescente. Bia vai todas as terças-feiras depois da escola. Ela não me conta sobre o que conversam e eu não pergunto. Eu só me certifico de que ela chegue lá e de que ela saiba que o que ela está sentindo é válido, que não há um prazo para a cura e que ninguém decide por ela quando ela deve superar isso. Lucas também está diferente desde que tudo isso aconteceu. Ele está mais quieto. Ele observa a irmã mais atentamente. Ele a acompanha até o ponto de ônibus de manhã, mesmo que a escola dele comece 30 minutos depois e ele tenha que correr para pegar o próprio ônibus. Ele verifica ela à noite. Eu o encontrei na semana passada parado do lado de fora do quarto dela ouvindo para ter certeza de que ela estava dormindo e não chorando. Ele tem 12 anos e está carregando algo que nenhuma criança de 12 anos deveria ter que carregar. Mas ele me entregou a evidência que mudou tudo porque ele entendeu que a irmã dele precisava de alguém que falasse por ela quando ela não conseguia falar por si mesma. Eu disse a ele recentemente que estava orgulhosa dele. Ele disse, eu não fiz nada. Só te mostrei o vídeo. Eu disse que às vezes mostrar a verdade a alguém é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Ele deu de ombros do jeito que garotos de 12 anos dão de ombros quando não sabem o que fazer com um elogio. E então foi para o quarto dele e eu o ouvi fechar a porta suavemente, como se estivesse tentando não acordar Bia.
Penso muito nisso. Penso em Celeste no estacionamento me dizendo que eu humilhei a filha dela. Penso no pai de Letícia dando de ombros quando eu disse que minha filha foi chutada no chão. Penso no pai de Vitória dizendo crianças brigam, como se isso fosse uma frase completa. Penso na mãe de Márcia dizendo que havia mais na história, porque admitir que a história era exatamente o que parecia seria admitir que a filha dela era capaz de crueldade. Penso em todos aqueles 4 pais que tiveram a chance de olhar para o que seus filhos fizeram e dizer isso foi errado e vamos corrigir. Nenhum deles o fez. Cada um deles escolheu minimizar, desviar, dar desculpas ou culpar minha filha. Eles escolheram o conforto dos filhos deles em vez da segurança da minha filha. Eles protegeram reputações em vez de lidar com o comportamento. E cada dia que passaram menosprezando o que aconteceu foi mais um dia que Bia passou se encolhendo quando alguém andava muito perto atrás dela. Mais um dia que ela passou almoçando sozinha na sala da orientadora porque não confiava mais num refeitório cheio de pessoas. Eu não arruinei aquelas famílias. Os filhos delas fizeram uma escolha naquele banheiro e os pais delas fizeram uma escolha depois. As consequências não são vingança. São o que acontece quando você encurrala uma garota de 15 anos, bate nela, filma e ri, e então os pais dizem à mãe da vítima que não foi grande coisa. Isso se torna uma coisa muito grande. Na semana passada, Bia chegou em casa da escola e me disse que almoçou com 4 pessoas. Ela disse que Sofia a apresentou a um novo grupo. Ela disse que elas eram legais e uma delas tinha um cachorro chamado Biscoito e elas passaram o período do almoço inteiro vendo vídeos dele. Ela disse que riu e que pareceu normal. Ela disse que o normal parecia estranho, mas ela gostou. Eu disse que estava feliz. Ela disse, mãe, obrigada por não ter deixado isso passar. Eu disse que nunca ia deixar passar. Ela disse, eu sei. É por isso que eu estou bem. Ela foi para o quarto dela e fechou a porta. Não do jeito que ela fechou na primeira noite, quando a encontrei no chão do banheiro encolhida e se escondendo do mundo com o lábio cortado e um hematoma que ela tentou explicar. Ela fechou do jeito que uma garota de 15 anos fecha a porta para mandar mensagem para as amigas, ouvir música e ser uma criança que não precisa pensar no que aconteceu com ela a cada segundo de cada dia. Aquele som, o clique normal e leve de uma porta fechando porque está tudo bem, foi o primeiro momento em que senti que íamos ficar bem, não porque a luta acabou. O caso no tribunal ainda está pendente. A ação civil ainda está sendo construída. Celeste ainda me lança olhares atravessados no estacionamento do supermercado. Mas minha filha fecha a porta para conversar com amigos agora, em vez de para se esconder. E é assim que sei que a pior parte ficou para trás.